Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai resolver a questão da FAMEMA 2022, que fala o seguinte: um bloco de 60 kg é abandonado sobre um plano inclinado em 30 graus com a horizontal. Para mantê-lo em repouso, então esse bloco está em repouso, o bloco é preso a uma das extremidades de um fio que, após passar por uma roldana fixa, ela é puxada verticalmente para baixo, essa corda. E na outra extremidade, um homem de 80 kg, ele vai puxar essa corda. Esse homem ele está em repouso, de pé, sobre um piso horizontal, como ilustra a figura. Considere o fio e a roldana ideais. Então, neste caso, a gente não vai considerar a massa do fio, nem da roldana, e não vai ter atrito da roldana com o fio, enfim, são ideais. Os atritos são desprezíveis, não tem atrito, ok. Então o bloco também não vai ter atrito com o plano inclinado. O trecho do fio entre o bloco e a roldana paralelo ao plano inclinado. Então o trecho do fio e a roldana, esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui, entre a roldana e o fio. Então ele tá nessa direção, e essa direção ela é paralela à direção do plano inclinado. E aí pergunta, né? Qual é o módulo da força exercida pelo piso horizontal, esse aqui, sobre o homem? Primeira coisa de tudo, precisamos aprender a desenhar as forças. Fazer um diagrama das forças. Vamos começar em relação ao bloco. O bloco, ele diz que tem um fio. Esse fio, ele exerce uma tração, nessa direção aqui. E essa tração, basicamente, ela vai transmitir a força que o homem está fazendo. Então, o homem faz uma força aqui, ó, na corda, uma força F, aplica uma força F, e essa força é transmitida por meio da corda para o bloco, tá? Então, essa força de tração tem a mesma força com que o homem faz aqui, para baixo, beleza? Ok. E a força que o plano inclinado responde, né? A força que o plano inclinado faz sobre o bloco, para impedir que o bloco afunde, né? Então ele faz uma força normal. Temos também uma força peso, pela força que é a força gravitacional, força peso. Não temos atrito, então não precisa se preocupar com isso. Essas são as forças que atuam no bloco. E quais são as forças que atuam no homem? As forças que atuam no homem, temos a tração. Então a corda ela puxa o homem para cima, ele faz uma força para cima, tá? Não é porque ela puxa para cima que o homem vai subir, tá? Mas está fazendo uma força para cima, né? Por quê? Força basicamente é interação. A corda está interagindo com o homem, está interagindo. Então se está interagindo, tem força, tem a força de tração que vai apontar para cima, tá? Essa força F aqui é a força que o homem aplica na corda. Para não confundir, eu vou tirar, porque essa força aqui é uma força que a corda está recebendo. Eu quero dar um enfoque nas forças que o bloco recebe e nas forças que o homem recebe. O homem recebe da corda uma força de tração para cima, ok? O homem recebe do solo uma força normal para cima. Porque o homem está encostado no chão. Se está encostado, tem força normal. Só se ele tivesse totalmente pendurado, aí não teria força normal. Mas não é o caso. E também temos a força peso, tá? A força peso que a Terra exerce sobre o homem. E agora, qual que é o módulo da força exercida pelo piso horizontal sobre o homem? Que é basicamente essa força normal. Qual que é o valor dela? Quais informações nós temos? Será que conseguimos calcular a força peso? Porque olha só, esse homem ele está em repouso.
Então ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, as forças que atuam nele estão em equilíbrio. Veja só, a força-peso puxa para baixo e a tração e a normal empurram para cima, ou puxam, né? Fazem força para cima, mas nenhuma se sobressai, ou seja, a força de tração ela se ajunta com a força normal, o efeito das duas se somam, mas equilibra, então tem o mesmo valor da força-peso, certo? Então a força normal é a força-peso menos a força de tração. Só passei aqui somando para subtraindo. Basta encontrarmos termos esses dois valores e pronto, encontramos a força normal. A força-peso sabemos que é a massa, nesse caso é o homem que está, é a força, peso sobre o homem, então é a massa do homem multiplicado pela extensão da gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado, menos a tração. É interessante notar que a gente tem a massa do homem, a gente também tem a extensão da gravidade, só não temos a força de tração. Não temos, assim, não aprendemos no ensino médio uma forma de calcular a força de tração a partir das características da própria corda. O que eu estou querendo dizer? Que eu não posso calcular a força de tração somente considerando as propriedades da própria corda com as fórmulas que a gente aprende. Então a gente não consegue encontrar a força de tração somente analisando a situação do homem. E é por isso que agora eu preciso analisar a situação do broco. Porque olha só que interessante, né? Essa força de tração aqui é o mesmo que tem o mesmo valor que essa força aqui. Como que eu sei que essa força de tração e essa tem o mesmo valor? Bom, eu vou precisar retornar com o valor dessa força F, né? Eu vou desenhar aqui novamente, rapidinho. Essa força F aqui não é a força que o homem faz na corda. Então, ele puxa a corda com essa força F. Concorda comigo que essa força F tem o mesmo valor que ST aqui? Por quê? Porque ele está puxando e a corda, como ela é o fio, como ela é ideal, ela transmite integralmente, né? E transmite toda a força para o broco. O homem puxa a corda e a corda puxa o broco. Então essa força que o homem faz sobre a corda vai ser transmitida pela corda em forma de tração T para puxar o broco. Ok? Então concorda que esse e esse têm o mesmo valor. Tudo bem? Tá. Será que conseguimos montar uma relação essa força com essa? Conseguimos. Por quê? Porque na verdade elas são pares, ação e reação. Lembra da terceira lei de Newton? Essas duas forças, elas formam um parzinho. Toda vez que eles formam um par ação e reação, eu sei que os dois têm o mesmo valor. Eles têm o mesmo valor, mesma direção, então os dois estão na vertical, tanto essa quanto essa, só que em sentidos opostos. Um é para baixo, outro para cima. Tá? E como que eu sei que as duas elas são par ação e reação? Porque você olha assim, o homem faz uma força na corda, é F, beleza? Para ser ação e reação, tem que ser uma força que ao invés, né? Primeiro, o homem faz na corda. Agora, para ser ação e reação, é a corda faz no homem. Então, a força que o homem faz na corda é F. A força que a corda faz no homem como reação é esse T aqui, de tração. Né? Esse T aqui que está fazendo a força, que a corda está puxando para cima o homem. Entendeu? Então, esses dois aqui são ação e reação. Que é a terceira lei de Newton. Como eu sei que elas são ação e reação, eles têm o mesmo valor. Se esse F tem o mesmo valor que esse, porque a corda está transmitindo toda a força para cá, então esse tem o mesmo valor que esse. Ah, tá. Então se esses dois têm o mesmo valor e esses dois têm o mesmo valor, então eu sei que esse e esse têm o mesmo valor. Entendeu? Agora eu vou apagar novamente esse daqui. Deixa só as forças que atuam no homem e no broco. Beleza? Beleza. Então esse daqui tem o mesmo valor que esse, legal.
Isso é legal, porque se eu encontrar o valor dessa força aqui, eu posso colocar aqui. Eu posso colocar aqui na fórmula. Legal. Tá, então vamos tentar encontrar essa força aqui. Como a gente pode fazer isso? Aqui é a física do plano inclinado. Quando tem plano inclinado, basicamente a gente vai ter que decompor a força peso. Porque a força peso, ela não está na direção, nem na direção de movimento, na direção tangencial, nem nessa direção que é perpendicular, que faz 90 graus, com a direção tangencial. O que a gente faz então? Então a gente vai decompor essa força peso para ficar nesse eixo horizontal e nesse horizontal não, né? Nesse eixo tangencial e nesse eixo que eu chamo de normal, tá? Normal, perpendicular. Então vamos fazer o seguinte. A força P na direção normal, vou chamar de PN. E a força P na direção tangencial, eu vou chamar de PT. Bom, com um pouco de trigonometria, então a relação dos triângulos, você consegue chegar aqui, esse ângulo aqui, entre o peso e PN, é 30 graus. Caso você não visualize isso, tá bom dar retornar alguns vídeos, né, ver algumas aulas, algumas explicações de por que esse ângulo é igual a esse. Mas eu vou assumir que nós já entendemos isso e vou continuar, tá bom? Então, eu sei que o ângulo entre o peso P e PN é 30 graus. Agora a questão é, qual que é o valor de PT? Qual que é o valor de PN? O valor de PN eu nem vou me preocupar muito, tá? Porque eu estou interessado em encontrar o valor de PT direto. Porque eu sei que PT está na mesma direção que o T. E eu sei que o valor desse peso tangencial, esse PT aqui cancela a tração. Né? Então eu sei que os dois têm o mesmo valor para um cancelar o outro. Vou direto então nessa relação. Qual que é o valor de PT? E aqui entra bastante trigonometria. Em resumo, temos a força peso, que é no sentido vertical para baixo, PN, aqui, um com o outro faz 30 graus, e essa força PT, que está nessa direção aqui, mas assim, olha. Só que eu vou pegar esse vetor e trazer para cá, tá? Que eu posso fazer isso, né? Eu não estou mudando a direção, o sentido, eu só peguei e transladei para cá. Mas não mudei a direção, nem o sentido, nem o comprimento desse vetor. Tá? Aqui só para ficar certinho, vou desenhar maior, agora sim, porque agora tá certo. Agora eu formo um triângulo, tá? O ângulo entre PN e PT é 90 graus. Como que eu sei disso? Ora, um está na direção normal, o outro está na direção tangencial. Ora, o próprio nome já disse, direção normal, que é perpendicular a direção tangencial. Normal significa perpendicular. Então, essa direção com essa faz 90 graus. Então, PN com PT, PN com PT, tem que fazer 90 graus entre si. 90 graus entre si. Tá? E a partir desse triângulo, que é um triângulo retângulo, porque tem 90 graus, eu sei que se eu fizer a relação do seno de 30 graus, seno de 30 graus é cateto oposto, então, que é PT, dividido pela hipotenusa, que é P. Entendi? Então, PT é P multiplicado por seno de 30 graus. Entendeu? Agora eu só coloco o valor aqui. P multiplicado por seno de 30 graus, que eu encontrei, é igual a tração. Tá. Então, essa relação aqui vai me permitir encontrar o valor da tração. Olha só. O valor da tração é o peso do broco. Então, é a massa do broco multiplicado pela gravidade, multiplicado pelo seno de 30 graus,
que nada mais é que meio, certo? Perdão por estar circulando demais, né? Então, a força de tração é igual à massa do bloco, que é 60 kg, multiplicado por 10, que é a aceleração da gravidade, multiplicado por meio. Portanto, a força de tração é 300 newtons. São esses 300 newtons que eu vou colocar aqui, porque esse valor é o mesmo que esse, já expliquei. Então, a força normal é massa do homem, que é 80, multiplicado por 10 e subtraído 300. A força normal é 800 menos 300. Portanto, são 500 newtons. Resposta, letra C. Então, muito bem, pessoal. Essa foi a resolução de hoje. Caso tenha alguma dúvida, podem conversar comigo. Bons estudos e até a próxima.